De olho no mundo. De olho no mundo. Uma reflexão sobre os principais acontecimentos ao redor do globo. De olho no mundo. Começa agora o De Olho no Mundo. Olá, eu sou Luca Panzarini. E eu sou Monique Vitório. Você está ouvindo o podcast De Olho no Mundo. O programa de hoje tem como tema o crescimento do nazismo no Brasil. De acordo com pesquisa realizada pela antropóloga Adriana Dias, existem pelo menos 530 núcleos extremistas no país, que pode chegar a 10 mil pessoas. O podcast discute a motivação desse aumento e as suas consequências para a sociedade. Para essa discussão, apresentamos as análises de 3 convidados: o professor e psicanalista Alex Barreiro, o advogado Antônio Trefilho Neto e o professor de História Lindener Pareto. O nazismo foi um movimento político e social que surgiu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1920. Os princípios desse movimento eram o antiliberalismo, o antissemitismo e o militarismo. Os nazistas assumiram o poder em 1933, quando Adolf Hitler foi nomeado primeiro-ministro da Alemanha. O movimento cresceu em decorrência da crise em que a Alemanha se encontrava após a Grande Guerra. O país teve de arcar com todas as despesas do conflito após sair derrotado em 1918, o que gerou hiperinflação e uma gigantesca taxa de desemprego. O povo adotou as ideias difundidas no livro Mein Kampf, que significa Minha Luta, escrito por Hitler, um artista frustrado e ex-soldado. O livro vendeu milhares de exemplares nos anos 1920 e 1930. Após atingir imensa popularidade na comunidade alemã, o Partido Nazista subiu ao poder em 1933, impondo políticas de exclusão a minorias étnicas e, mais tarde, construindo campos de concentração e trabalho forçado voltados a essas populações. Houve um fenômeno de massa que cultivava o culto a Adolf Hitler. Os propagandistas e artistas nazistas produziam pinturas, pôsteres e bustos do seu líder, os quais eram reproduzidos e afixados em locais públicos e nas residências. A propaganda nazista idolatrava Hitler como se ele fosse um estadista que conseguiu estabilidade econômica e gerado empregos, uma visão míope de uma sociedade que buscava sua grandeza baseada em falsas esperanças. Essa fé cega, criada pela propaganda nazista, fortaleceu laços nacionalistas, onde a desobediência e a crítica ao governo eram motivos para prisões arbitrárias. O professor de História Lindener Pareto traz as características do nazismo alemão, explicando também o seu surgimento. Digamos que, em poucas palavras, o nazismo alemão ele é militarizado, ele é anticomunista, ele é antiliberal, ele é contra soluções de compromisso, ele é, portanto, um fenômeno político típico do século XX, mas que tem uma raiz profundamente conservadora nas tradições que vinham de uma Europa muito conservadora do século anterior, do próprio século XIX. Mas eu diria que, no fim das contas, o Partido Nazista surge para combater a ameaça de liberdade promovida pelos socialistas de maneira geral, porque os socialistas queriam o fim da propriedade privada, queriam a coletivização da produção, tudo que era, portanto, contrário àquilo que eram as regras e a ordem do próprio capitalismo. No limite, os nazistas não são contra o capitalismo, eles são contra uma certa política liberal do ponto de vista econômico. Mas, no frigir dos ovos, os nazistas tinham grandes apoiadores capitalistas que promoveram inclusive as grandes empresas durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo aí as empresas de armas, de produção de pesticidas, do próprio gás tóxico que matou judeus em campos de concentração, da IG Farben. A indústria automobilística alemã, incluindo a Volkswagen e outras, apoiaram os nazistas, mostrando que capitalismo e nazismo não eram tão incompatíveis assim, digamos assim, nesses termos. E no Brasil, como esse movimento esteve e está presente na nossa história? Mas o fato é que as soluções, digamos assim, autoritárias do nazismo e do fascismo nunca foram derrotadas. Então, dos anos 90 para cá, elas são ressignificadas, Por isso a gente fala neo, que é o neologismo novo, é o neonazismo, é o neofascismo, promovendo de novo o ódio, a violência, E, inclusive, se articulando internacionalmente para desestabilizar democracias como a do Brasil. Mas, tanto quanto isso, o Brasil é historicamente um país autoritário.
Então, digamos que essa casca nazista ou fascista, ela cola bem, digamos assim, na própria tradição histórica brasileira, que é de promover a violência contra o seu próprio povo. O governo atual já demonstrou diversas características extremistas. É possível associá-lo a outros governos autoritários presentes em nossa história? Se esse governo ascendeu ao poder com esse discurso autoritário, disfarçando que era para combater a corrupção, mas no fim das contas, hoje a gente sabe, o projeto deles era um projeto de destruição da democracia, de invasão das terras indígenas, de desrespeito profundo à diversidade, à causa afrodescendente, à causa LGBTQI+. Ou seja, esse governo só existe em função dessa ascensão de um autoritarismo que pulsa tanto no nazismo geral do mundo quanto na própria história autoritária do Brasil, não é? Nesse sentido, a relação com o atual governo é completa. A gente poderia dizer, sem medo de errar, que o Brasil tem um governo com características profundamente neofascistas ou neonazistas. De acordo com o levantamento feito pela CNN em outubro de 2021, crimes de apologia ao nazismo cresceram no Brasil nos últimos 2 anos. Já de acordo com a Polícia Federal, casos de apologia ao nazismo aumentaram 900% nos últimos 10 anos. Com o crescimento dos casos no país, a criação de partidos nazistas no Brasil e no mundo tornou-se tópico de discussão entre especialistas. O advogado Antônio Trefilho comenta sobre esse cenário em nosso país. Quanto ao partido nazista, existe uma lei contra o racismo, Lei 7.716 de 1989, que define como crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gâmata para fins de divulgação do nazismo. Existe uma discussão entre os juristas se outros atos estariam enquadrados também na lei do racismo. Eu entendo que sim, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade previstos na Constituição, eu entendo que fazer qualquer tipo de apologia ao nazismo, ele seria tipificado como crime. E em razão dessa lei específica, é proibido a instituição de partido nazista no Brasil. E quem pode criar um partido político? Como funciona o processo? Quanto à criação do partido, nós temos uma lei específica de 1995, que é a Lei 9.096. Ela cria as regras para os partidos políticos. Qual que é a tramitação? Você vai ter a criação, a organização e a extinção dos partidos políticos. A fundação e a elaboração do programa e do partido, ela é feita com um número de eleitores que estejam com os seus direitos políticos em pleno exercício. Então não pode ter no processo de fundação eleitor que esteja com seus direitos políticos suspensos. O partido político, ele precisa obter no cartório o registro do seu estatuto e após uma inscrição do CNPJ, junto à Receita Federal. Após isso, ele vai ter que encaminhar essa documentação ao Tribunal Superior Eleitoral e aos tribunais regionais eleitorais, para que ele possa ter a chancela da criação. Depois que ele fez o registro no cartório, ele tem 100 dias para informar o Tribunal Superior Eleitoral da sua criação. E aí ele vai ter que ter um apoiamento mínimo de 0,1% do eleitorado, e essa checagem ela vai ser feita pelo Tribunal Eleitoral e ela exige a utilização de assinatura nas fichas de registro. Com a pandemia, está sendo aceita a assinatura eletrônica.
Em 2021, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, uma entidade sem fins lucrativos, recebeu mais de 14 mil denúncias anônimas de casos de neonazismo na internet. Esse número é quase 61% maior que o registrado em 2020. A conduta e o pensamento de pessoas neonazistas tem se tornado tema entre pesquisadores e especialistas. O professor e psicanalista Alex Barreiro descreve o perfil de uma pessoa intolerante e as implicações psicológicas e sociais. Talvez um dos caminhos que seja possível seja o psíquico, da psicanálise. Por exemplo, quando trabalhamos com as questões relacionadas aos fenômenos do inconsciente. Um mecanismo de defesa do ego, como a projeção, ele nos indica alguns traços de intolerância que o sujeito guarda. E essa intolerância pode ser, inclusive, algo, com aspas aí, mal trabalhado nele mesmo, algo não sublimado. Por exemplo, um homem cuja homossexualidade ele não suporta. Então, ele precisa matar aquilo que vive nele no outro. E os seus comportamentos agressivos começam a aparecer, atacando a comunidade, por exemplo, homossexual, porque é uma forma dele matar aquilo que ainda, digamos, pulsa e ele não conseguiu dar um desfecho. Outro mecanismo que também nos possibilita pensar essas questões é o de defesa do ego, que chamamos de deslocamento. O deslocamento, sobretudo quando trabalhamos com minorias, ele pode ser observado quando alguém desconta, faz retaliações, busca exprimir palavras ou gestos de violência contra esses grupos minoritários por direitos da sociedade, ao invés de outros grupos, porque ele vê ali uma possibilidade de deslocamento daquela sua raiva, atingindo esse público, uma vez que ele encontra respaldo na sociedade para que isso aconteça. Então, os traços da pessoa, esses traços intolerantes, nós podemos pensá-lo por diferentes caminhos. O caminho sociológico é outro, o caminho histórico é outro. O fato é que grupos sempre são vítimas nesse processo, porque a sociedade é uma sociedade que se constrói a partir das relações de força. E as relações de força, elas nunca são forças iguais, São sempre forças desiguais. O psicanalista também comenta sobre a necessidade de combater discursos e pensamentos extremistas, como o nazismo. Esse discurso extremista, ele é um discurso que ele sempre está dialogando com uma fantasia. E essa fantasia é uma fantasia que toca no ideal de sociedade. Portanto, dentro de uma política extremista, ou dentro de um discurso extremista, quando você consegue tocar na fantasia do outro acerca da imagem, que ele produz de uma sociedade idealizada, marcada por radicalismos, esses como os que apareceram na Segunda Guerra, é que você faz laço. E esses laços vão se efetivando e se ramificando, como um rizoma mesmo. Rizoma é um conceito da botânica, onde nós podemos pensá-la como aquela ramificação que forma um tecido. E ali não adianta você matar um pedaço, porque ela está crescendo em outros lugares. Então, a nossa tarefa atualmente de combater esses discursos extremistas, ela é sempre constante, porque não se trata de uma árvore onde você corta o tronco e mata o problema. Por ser um rizoma, elas estão sempre se bifurcando e se constituindo em novos e diferentes lugares. Nesse sentido, a atividade de combate aos discursos extremistas ele é constante, contínuo e exige aí um fôlego por parte de uma política democrática e que tem as instituições atentas e funcionando para combater qualquer forma que se exprima de maneira legítima na defesa desses ideais. Nós nunca conseguimos ou conquistamos uma sociedade democrática de forma plena e satisfatória. É sempre um trabalho cotidiano. A democracia, ela é um trabalho que exige constância, porque nós podemos cair em movimentos que nos faz recuar frente a esses processos, Então, é um trabalho que exige continuidade,
que exige permanência e que exige um investimento de energia forte, né? Investimento libidinal para a manutenção da mesma. Com tudo o que foi discutido nesse podcast, fica evidente que precisamos combater qualquer citação ou apologia ao nazismo. Colete provas e denuncie através das autoridades policiais pelo número 197, 194 ou 190. Esperamos que o tema tenha permitido reflexão e despertado o senso crítico a essa realidade muitas vezes despercebida por nós. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Esse podcast é uma produção dos alunos de jornalismo da PUC Campinas, com a apresentação de Luca Panzarini e Monique Vitório. Também participaram dessa edição Luiz Mateus e Marcela Peixoto, com orientação da professora Rose Bars e trabalhos técnicos de Vinícius Dias. De olho no mundo. De olho no mundo.